receber a todos que estão online também. Hoje, então, estamos aqui. Então, temos o prazer, então, de ter o Arnaldo Schuster conosco, nosso membro. Agora? Então, membro da nossa sociedade, que vai nos brindar hoje, então, o prazer, né, de ouvi-lo com sua palestra sobre o tempo. Vamos, então, esperamos uma noite, com certeza será bastante interessante. Obrigada, Schuster, por aceitar o convite. Obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de registrar minha satisfação e meus agradecimentos pelo convite para ministrar essa aula, que marca o início das atividades de ensino na SPRJ em 2026, né? O termo gratidão, quer dizer, isso é algo que provavelmente todo mundo sabe, mas eu sempre faço questão de falar sobre isso, né? Na língua portuguesa, ele possui um significado muito particular e distinto da maioria dos idiomas no mundo. O Tomás de Aquino, em sua obra que chama O Tratado da Gratidão, ele destaca que quando a gente expressa um agradecimento em português, a gente utiliza a expressão muito obrigado. E, com isso, a gente evidencia uma obrigação por quem nos favoreceu. Outros idiomas, inclusive os demais latinos, não fazem isso. Para o Tomás de Aquino, a língua portuguesa consegue expressar gratidão em seu sentido mais profundo, caracterizado pelo reconhecimento explícito de um vínculo que se estabelece. Quer dizer, nós temos um vínculo quando eu agradeço. É interessante observar que o conceito é discutido na psicanálise pela Melanie Klein, em vez de gratidão. Quer dizer, de acordo com Melanie Klein, a gratidão implica em reparação e formação de vínculos, enquanto que a inveja tende a desfazê-los. Então, a gente vê aqui uma ideia, como incontáveis vezes acontece na história da humanidade, renascida e melhorada pelo tempo. Tempo que segue. Eu preciso mencionar meu, que se chama ethos, na instituição para quem eu falo, né, e de onde eu venho, né? A minha trajetória na SPRJ, ela iniciou há 52 anos atrás, em janeiro de 1974, precisamente, quando eu realizei as entrevistas para ingressar na formação. Mas esse vínculo, eu acho que ele se estabeleceu antes disso, né? Quer dizer, durante a minha época como estudante de medicina, principalmente como estudante de psiquiatria, e meu professor de psiquiatria na Faculdade Federal de Medicina era o Sebastião Salim, que todo mundo conhece. E o Sebastião Salim, particularmente, foi uma das pessoas com quem eu sempre conversei sobre formação quando eu era estudante de medicina. Mas antes disso, tinha livros de Freud na biblioteca do meu pai, que também era professor. Meu pai era professor de clínica médica na Universidade Federal. E eu acho que havia naquela época, como agora, um sentido assim de aventura no tempo. Quer dizer, uma viagem de descoberta do futuro. Então, a esse propósito, eu vou citar um poema de um autor que eu admiro profundamente, que é o José Saramago, que é um mestre da língua portuguesa também, e ele diz o seguinte, que ele compara a vida com a alma quer, né? A gente vai... Então, ele diz o seguinte, que a vida desta vida que, na pelada, parece, nesses nossos dias, ter parado no bem me quer. E sem sair da poesia e da ficção, eu vou
para a clínica. Eu vou relatar uma sessão de um analisando de Wilfred Bion, e que tem a ver com o nosso tema de hoje. Quer dizer, quando ele me contou essa sessão me trouxe assim muitos sentimentos. Eu nunca mais esqueci desse relato, né? Esse analisando, ele é um amigo de longa data de Los Angeles, né? E ele me autorizou a relatar. Eu falei com ele, né? Ele me autorizou a relatar. E essa sessão ela ocorreu em 1976 e foram 2 anos antes do Bion voltar para a Inglaterra, e que ele considerou muito marcante no processo psicanalítico dele. E quando eu escutei também foi muito marcante, né? Quando eu escutei, e que tem a ver com o tema de hoje, né? Eu realizei a confirmação dos dados, né, que eu havia registrado, né? Eu conversei com ele, ciente de que o tempo, né, obviamente pode acarretar alterações em informações pertinentes, né? Então, o texto que eu vou descrever, ele passou pela revisão do autor, né? De quem vivenciou essa experiência, né? Então, ele disse que um dia chegou na sessão, né, com o Binho, e disse que hoje quase que eu não consegui vir à sessão porque eu joguei uma partida de tênis muito intensa e dei um jeito nas costas. E apesar de ter tomado um meio relaxante, ainda está muito dolorido e nem sei se eu vou conseguir me deitar no divã. Então, ele me contou que ele não percebeu que ele tinha falado isso com má vontade, hostilidade ou desdém, né? Mas ele acredita que possa ter sido. Então, diz o Bion, quanto a isso, a psicanálise nada pode fazer, porque ela não elimina dores eventuais da vida. Fique à vontade para ir embora para a sua casa se nada tem a fazer por você. Então, ele me relatou que ele ficou irritado com essa intervenção do Bion, porque ela soava irônica. Então, ele resolveu responder de uma forma também irônica, né? Em inglês, ele respondeu, "Really, Dr. Bion?" Né? E o Bion falou, "Really. A vida passa e se você não vivê-la como escolhe, não terá aproveitado seu tempo. O tempo perdido não pode ser recuperado. Outras coisas talvez possam, mas nunca o tempo que se perde. Imagino que foi por isso que você veio, apesar de todas as dificuldades." E aí ele me contou que ele ainda ficou mais irritado, porque pareceu naquele momento uma espécie de lição de moral que o Bion estava dando nele, né? E ele retrucou ainda mais irônico. "Really, Dr. Bion? Eu nunca imaginaria isso se você não me dissesse." Aí o Bion falou, "Really and very real." Falou assim para ele. E ele disse que o incômodo aumentou, foi só aumentando, né? A turbulência foi só aumentando, porque parecia que o sarcasmo aumentava a cada resposta, né? Então ele disse, Dr. B, o segundo really é um espelho do seu primeiro really ou do meu? Aí o Bion falou assim, olha, nós temos aqui um jogo de raquetes da marca Really. Elas são iguais, mas isso é irrelevante se for apenas um bate-rebate. Caso seja isso mesmo, tem certeza de que quer continuar nesse jogo? Olha, eu sou muito bom nele, é o esporte nacional na Inglaterra. A ironia, né? Fazer ironia, né? Ele disse que ficou perplexo, né, com isso, né? E falou, doutor Binho, inicialmente você ironiza a minha dor, depois ironiza a minha ironia, e finalmente é sarcástico sua habilidade de me vencer numa disputa intelectual. Aí o Binho diz o seguinte, penso que você fez uma descrição bem detalhada do que parece estar acontecendo aqui, como sendo algo que não devia estar acontecendo. A experiência que está sendo vivida tem uma perspectiva diferente quando conseguimos estabelecer essa simetria. Podemos tirar várias coisas dela.
inclusive meu erro em ser, na sua opinião, sarcástico. Todavia, ainda que pareça uma má análise, abrimos a possibilidade de tirar algum proveito. Ambos abrimos a possibilidade de ser quem somos, e isso significa que o analista está abrindo um tempo de sessão para o seu paciente. Isso também ocorre no sentido inverso. Ambos dedicamos aqui algo muito valioso, que é o tempo de vida. Esse tempo não volta. Então, a sessão, né, que eu trouxe, né, ela introduz o propósito do encontro, né, que é investigar e, ao mesmo tempo, estimular um diálogo sobre a relação com o tempo e a prática analítica. Né? É um assunto que eu não consigo desenvolver fora de um contexto que é o contexto da complexidade, né? Que é um assunto que eu venho estudando há muito tempo e é o viés também que eu entendo que o Bion traz, né? Que eu escrevo muito sobre isso, né? E eu espero, ao longo da exposição, esclarecer essa minha proposição, né? Eu confio que você saiba que, ao mencionar a complexidade, eu não me refiro a uma ideia popular, que geralmente denota algo confuso ou difícil de entender, mas eu estou falando do vértice científico desenvolvido pelo Edgar Morin. A complexidade, ela é um método científico de observação que se antagoniza com as ideias deterministas e positivistas, porque não trata de relações lineares de causa e efeito e abrange interações abertas, quantidades que desafiam as nossas possibilidades de cálculo, inclui incertezas, principalmente incertezas, né? Indeterminação, fenômenos ao acaso, múltiplas causas, caos e até mesmo a sorte. Basicamente, trata das relações do ser humano com o desconhecido, portanto, dos limites do conhecimento e das demandas para criar ideias e expandi-las. Trata-se do futuro e dos desafios do ser humano para se humanizar cada vez mais. O vértice da complexidade, ele demanda pensar e repensar tudo que nos inclina a ter certezas. O seu desenvolvimento na ciência ganhou um enorme impulso com a criação dos chamados sistemas dinâmicos abertos, que são sistemas espectrais, né? São espectros que estão presentes em várias teorias, né? Começando com Poincaré, e chega a Einstein, chega ao Kurt Gödel, ao Niels Bohr, ao Heisenberg, nas teorias dos fractais, do caos, da catástrofe, todas responsáveis por mudanças paradigmáticas significativas em várias coisas, por exemplo, modifica a ontologia, epistemologia, metodologia, lógica, prática, tudo isso modifica, né? E os sistemas recebem esse nome porque eles são resultado de mudanças através de um fator absolutamente essencial, que é o tempo. O tempo é o fator essencial em todos os sistemas complexos, espectrais, dinâmicos e abertos, e, naturalmente, em todas as mudanças que ocorrem nesses sistemas. Né? Essas teorias sobre sistemas abertos e complexos, elas seguramente influenciaram diversos conceitos na obra do Bion. Né? E para a gente chegar neles, eu vou fazer um percurso pelas ideias contemporâneas sobre o tempo. Né? Quer dizer, pelo vértice da ciência, quando se fala de tempo, né, a gente não pode deixar de imediatamente pensar no Einstein. A gente sabe que 10 anos antes de descobrir a teoria da relatividade geral, né, ele compreendeu que tempo e espaço não são entidades separadas, né, mas dois aspectos de uma mesma entidade. Essa descoberta, que recebeu o nome de relatividade restrita, buscava solucionar o que ele mesmo dizia que era o mistério do tempo. É mais curioso ainda, porque ele brincava com essa ideia desde que ele era criança. Uma das brincadeiras que ele preferia, né, quando era criança, era ficar imaginando
ele montado num feixe de luz, como se estivesse montando num cavalo. Ele ficava imaginando, montava num feixe de luz e ficava navegando pelo espaço. Quando ele se torna um adulto, né, trabalhando na Politécnica, na Suíça, né, ele se pergunta, mas será que isso é possível? Será que esse sonho infantil é possível, né? E ele chega à conclusão que era possível, né? Porque para montar num feixe de luz, o feixe de luz teria que ter massa e não poderia perder, ao mesmo tempo, a qualidade de energia ou de luz, né? Então, ele equaciona energia com luz. É uma ideia que parece, quando a gente conta, muito simples, né? E ao equacionar, ele só precisa ali tirar a raiz quadrada, né? Para poder enquadrar um com o outro, né? Estabelecer a simetria. Então, ele cria essa fórmula tão conhecida que é energia igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz. Né? Foi uma ideia que veio de um pensamento infantil, né? De uma brincadeira, né? Ele mostrou esse vínculo indissolúvel do tempo com a matéria, né? Assinalando as mudanças que, que pode imprimir sobre a matéria, modificando e reordenando as relações espaciais. Isso significa que a matéria é que é atravessada pelo tempo, né? Que confere o montante de plasticidade que molda o espaço. Né? Quem perde psiquicamente a plasticidade, né, perde também a capacidade de lidar com o tempo e com o espaço. É o que se chama, às vezes, fenômeno psicótico, que se perde a plasticidade e o indivíduo fica com muito medo de se quebrar. O tempo é o agente também de constante mudanças catastróficas. Né? Essas ideias de mudanças catastróficas, e é preciso diferenciar de desastre, né? Ou de tragédia, né? As mudanças catastróficas são mudanças em que não tem como voltar ao estado anterior. Né? Ou seja, o tempo ele é o que a gente pode chamar de uma cesura permanente. É uma potência do entre, ou seja, a potência da transitoriedade, de tudo que está de passagem de um meio para o outro, ininterruptamente, e se manifesta nos interstícios mais íntimos da matéria, né? Conferindo existência que se altera incessantemente. Portanto, tempo é sinônimo de transformações. Então, não é difícil inferir a importância de pensarmos a psicanálise em termos de transformações e de que forma essa se relaciona com o tempo. Foi o que fez Bion através do que a gente pode chamar, não de dialética, mas de dialógica, que inclui arte, psicanálise, matemática, geometria, filosofia, física quântica. Esse é o trabalho dele sobre transformações. Ele vai percorrendo esses saberes todos, vai deslizando entre eles e dali trazendo ideias, questionamentos para a prática psicanalítica. Então, isso que eu chamei de dialógica, né, é um movimento também característico da complexidade, né, que ocorre na interação de diversas disciplinas do pensamento humano. Né? O Edgar Morin faz questão de assinalar a necessidade da gente dialogar com vários saberes ao mesmo tempo, sem com isso ficar visando uma conclusão. Né? Teve uma entrevista dele há pouco tempo, ele vai fazer 105 anos, né? Ele deu uma entrevista para a televisão francesa e ele fala exatamente disso, que é uma importância, né, de dialogar entre vários saberes, né? Então, por exemplo, essa ideia de dialogar a psicanálise com a literatura, com a física relativista e a matemática, né, significa estar aberto para escutar várias vozes sobre o mesmo assunto, visando única e exclusivamente pensar. Essa é a diretriz da apresentação que eu estou fazendo hoje. Ampliar a escuta. Se a gente quiser resumir a minha apresentação, é ampliar a nossa capacidade de escuta. Né? O espaço, como eu falei, é uma matéria informada pelo tempo, ou seja, a forma é percebida como expressão da ação do tempo sobre a matéria. A vida
como percepção das potências do tempo é sinônima de transformações, e as transformações constituem a vida, do nascimento à morte, criando espaços que se revestem de múltiplos tempos que vão acolhendo, né? O acolhimento da vida desenha as possibilidades de compreensão de algo muito básico e fundamental, porque, antes de tudo, a vida é sempre tempo. Entrando aqui na área da ética, né, a gente pode entender que, respeitando-se a vida, naturalmente se respeita a verdade do tempo. Mas a verdade do tempo é que não sabemos ainda o que é o tempo, que ainda estamos no caminho de saber, e que, em nome desse respeito ao não saber, teremos que questionar muitas coisas que são tomadas como verdades, né? Por exemplo, a gente tem o hábito de pensar que o tempo segue uma lógica linear, ou chamada flecha do tempo, né? Ou a simetria do tempo, né? Na qual os acontecimentos se reproduzem na sequência antes e depois. Mas não é somente isso. A relatividade, né, e a física quântica mostram que essa afirmativa é puramente crença. E essas duas ciências derrubaram essas crenças porque houve possibilidade de pensar nisso que a gente chama de simetria, né? Simetria, complexidade da simetria. Então, por essa razão, certamente um dia vai surgir algo que vai mostrar o simplismo das conclusões científicas sobre o tempo que a gente tem. Ou seja, a evolução científica tende a mostrar outras possibilidades ou simultânea existência de múltiplos tempos. Quer dizer, voltar fisicamente no tempo é uma questão de simetria do tempo que ela foi levantada pelo Einstein, quando ele afirmou que seria preciso, para isso, ultrapassar a velocidade da luz, considerada então uma velocidade limite do universo. Se eu ultrapassar a velocidade da luz, eu chego antes de sair. Será que é possível conceber chegar antes de, de sair? É algo que parece extremamente difícil, mas é algo que pode ser pensado. Posso me permitir pensar, chegar antes de sair. Mas, recentemente, né, se descobriu uma coisa que foi surpreendente e, ao mesmo tempo, não, para quem tem essa ideia de que a ciência pode mudar de uma hora para outra tudo. Tem uma partícula que se chama neutrino, que ela é absolutamente inócua, né? Mas ela existe desde o início do universo, né? E ela está o tempo todo percorrendo o universo, está bombardeando tudo que existe no universo. Se descobriu que ela, ao entrar numa molécula de água, ela entra com a velocidade da luz. Essa é a velocidade do neutrino, velocidade da luz. Mas descobriram que, quando ela entra numa molécula de água, por exemplo, ela sofre uma aceleração. E ela emite um outro tipo de luz, que até agora ninguém sabe o que é isso, o que significa, a não ser que existem outros tipos de luz com velocidades maiores do que a luz que a gente conhece. Então, essas luzes estão existindo em outras possibilidades de tempo, sobre as quais a gente não sabe nada até o momento. E essa é a descrição do que a gente pode chamar de uma transformação catastrófica. Essas transformações significa perceber que a relatividade de tempos diferentes, agora não é só a relatividade de um tempo, não? É a relatividade de tempos diferentes, né? Como, por exemplo, aceleração e consequente turbulência da matéria, né? Em psicanálise, a gente observa a mente percebendo o tempo de formas diferentes, né? De acordo com a turbulência causada pelas diferentes experiências emocionais. A gente percebe, por exemplo, que pode ser um tempo linear, né? Ou informativo, né? O mais comum, que é descrito no dia a dia, que é o tempo do relógio que a gente usa, né? Que corresponde a um grau mínimo de turbulência, né? Mas, na medida que essa turbulência aumenta, e ela aumenta por várias razões,
a gente percebe um outro tipo de tempo, que é um tempo circular, que o Freud descreveu, onde o passado pode reaparecer com o que ele chamou de fidelidade incômoda, confundindo o presente. O presente se confunde com o passado. Então, na experiência, né, o passado se impõe no presente, a gente acha que o presente é o passado. A gente fez uma viagem no tempo. Né? Se a partir daí aumenta mais ainda a turbulência, como ocorre nas relações, por exemplo, primitivas, que Melanie Klein descreveu, somente nesses movimentos projetivos, aparece um tempo que a gente pode chamar de ondulatório, que faz com que algo apareça e desapareça, como numa mágica, né? Gerando uma espécie de vazio. E, finalmente, no limite do rompimento com a capacidade para pensar, por conta da turbulência ainda maior, pode aparecer o que se chama confusão de tempo, que acaba atendendo a algum imperativo moral. O Bion chamou esse movimento de transformação em alucinose. Portanto, ele diz que não se trata de uma vivência de atemporalidade, mas de confusão de tempos. E aí ele conecta a ideia de confusão à ideia de perplexidade e estabelece uma simetria importante a ser observada. Toda vez que a gente percebe uma confusão, a nossa tendência é ficar perplexo e paralisado. Se a gente não trabalhar essa simetria entre a confusão e a perplexidade, se congela no tempo. E o tempo passa, a gente não aproveita aquele tempo. Mas, seja qual for a experiência, a primeira de todas as vivências humanas é sempre o tempo. E a capacidade de tolerar o tempo. Se tolerando-se o tempo, né, é possível tolerar o que a gente chama de perda e depressão. E daí surge o que a gente conhece como espaço. Espaço é sempre produto de uma experiência de perda. E que abre as possibilidades para o que a gente conhece como verbalização. E a verbalização abre caminho para a escolha, para a responsabilidade, o uso do senso comum, capacidade de avaliação de consequência das ações. Quando o tempo não é tolerado, ou seja, quando não se consegue tolerar também perda, luto e depressão, aparece uma dor psíquica que se encaminha para um tipo de vivência de frustração que se torna muitas vezes sinônima de privação, que gera um ódio. As fontes dessa dor que são localizadas no entre, que é o vínculo entre a realidade externa e interna, ou seja, na capacidade para pensar, que sendo atacada pelo ódio, que é produzido pela dor, se produz uma extrema vulnerabilidade e se segue o terror de aniquilamento iminente, as defesas contra esse terror, que estão sempre no âmbito da fragilidade dos vínculos. O que eu acabei de descrever aqui é o que se chama o funcionamento da parte psicótica da personalidade, né? Que tem origem exatamente nessa incapacidade de tolerar a frustração, mas a frustração ela nasce da incapacidade de tolerar o tempo, de tolerar a espera. Né? A ilustração mais clara da relatividade e da mutabilidade do tempo, ela foi dada pelo que foi chamado de paradoxo dos gênios, ainda que nada tenha de paradoxal. Se um dos gêmeos viaja a grande velocidade, se afastando do outro, os dois terão idades diferentes quando se reencontram. Ou seja, o que nunca mudou de velocidade será o mais velho. Então, na velocidade está, vamos dizer, uma espécie de juventude. Mas não é um paradoxo isso, né? Porque, mas de uma consequência do modo como o universo está estruturado. O tempo não é um continente absoluto dentro do qual os objetos, os conteúdos evoluem. O tempo é próprio a cada objeto e depende de cada movimento. Experiências bem precisas feitas com relógios idênticos mostram que, viajando em velocidades distintas, exibem
horas diferentes após a experiência. Foi o Poincaré que, antes do Einstein, ele verificou que medidas sucessivas, temporais no espaço, e ele avaliava as órbitas, né? Terra, Sol e Lua, ele encontrou um achado que surpreendeu ele no início, de que era que não coincidia as medidas, né? Ele tomava uma medida hoje, tomava amanhã, eram diferentes as medidas, em virtude de alterações gravitacionais. O Einstein corroborou profundamente essa ideia com a teoria da relatividade geral, mostrando que um campo gravitacional forte faz com que os relógios funcionem mais lentamente. Quando dois acontecimentos se desenrolam em lugares muito distantes, não faz sentido perguntar o que acontece entre eles no momento presente. Por exemplo, o que acontece entre a Terra e a galáxia de Andrômeda, que fica a 2,5 milhões de anos-luz daqui? A razão é que o tempo não se escoa em toda parte da mesma maneira. Temos o nosso tempo e a galáxia de Andrômeda tem o dela. E os dois tempos não podem ser colocados em relação, a menos que seja uma ficção. Então, em psicanálise, a gente precisa se acostumar com ficções como essas. Não por conta do cálculo errado, mas por conta da busca de sentido, que não se alimenta de cálculo. A gente precisa buscar um sentido para essas relações que podem parecer absurdas, né? A única coisa possível entre objetos muito distantes, né, entre si, como a Terra e a galáxia de Andrômeda, é se comunicar com sinais eletromagnéticos, apesar deles viajarem 2,5 milhões de anos-luz antes de chegarem a nós. Então, quando a gente olha para essa galáxia, a gente está olhando para o passado, né? 2,5 milhões de anos-luz atrás. Que sentido tem isso, né? É porque a gente não pode pensar como um relógio cósmico, né? A gente não pode ritmar uma vida, como é a vida do universo, né? Quer dizer, o tempo é só uma condição local, e assim cada objeto possui o seu próprio tempo. Então, a forma complexa como se articulam os objetos não permite separação entre tempo e espaço. Por isso que o Einstein falou que era espaço-tempo. Quer dizer, tudo seguia muito bem cientificamente com essa ideia, até que uma novidade foi introduzida recentemente. A ideia de que o espaço não existe. Existe somente campo gravitacional, que é feito de nuvens de probabilidades de alguma coisa que parece com grãos ligados em rede. Isso muito impressionante, porque foi feita uma experiência provando isso, né? Pegaram duas moléculas de, de água, elas foram submetidas à experiência simultânea na Universidade de Berkeley, no acelerador de partículas. Elas sofreram a mesma experiência na mesma hora, que foi um bombardeio de campos, né, eletromagnéticos, né, e levaram uma das moléculas para Tóquio, onde tem um acelerador de partículas, e submeteram essa molécula lá em Tóquio a um campo gravitacional muito forte. Como consequência disso, o spin dessa molécula virou, mudou de direção. No mesmo momento que mudou de direção, a que está em Berkeley mudou também. Como se estivessem ligadas por alguma coisa extremamente misteriosa. Essa é a ideia que está surgindo, né, em termos de ciência a respeito do espaço, né? Coisas que interagem infinitamente, e assim a gente atinge um desses limites da ciência, porque se o espaço não existe, o tempo também não existe. Não estão ligados, não é tempo, espaço, não, o tempo não existe. O que nos coloca numa situação muito difícil, porque ela contraria
tudo que nós aprendemos a perceber intuitivamente, como que a gente percebe o mundo intuitivamente, ou seja, como sendo um contexto de três elementos indissociáveis. A gente entende o mundo como um contexto de tempo, espaço e existência, que é o resultado do tempo e espaço. Mas o pensamento complexo, né, foi o pensamento, que é o pensamento do Morin, ele surgiu exatamente para nos mostrar que a gente não deve recuar diante de alguma coisa que parece impossível dentro dos referenciais existentes, né? Porque isso remete, sobretudo, a uma ética que a gente pode nomear como sendo uma ética das perguntas essenciais ou das perguntas que não se encerram com respostas. A gente pode também dizer que se trata da ética das perguntas difíceis, as que nos levam sempre a novas respostas ou a um aprofundamento que nunca atinge a verdade, né? A gente sabe que a verdade ela está nas profundezas. Quer dizer, no entanto, quanto mais a gente se aprofunda, mais ela se afasta, mais ela fica profunda. Essa é uma frase de um escritor e também poeta chamado Friedrich Schiller. Foi o que escreveu o romance Guilherme Tell e também a letra da música famosa do Beethoven, que é o Ode à Alegria. A letra é dele, do Schiller, né? Ou seja, já que a gente não pode atingir a verdade, o que nos resta como seres humanos é criar, é imaginar o que seria a verdade se a gente tivesse acesso a ela. E assim foram surgindo todas as criações em todas as áreas que dizem respeito à mente humana. As perguntas difíceis são todas relativas ao que a gente entende como tempo. E que desde épocas imemoriais nós dividimos na tentativa de compreender o mundo como passado, futuro e presente. As perguntas são as seguintes: por que as coisas existem? Ou seja, de onde eu vim? Seu passado, né? Como se compõe o mundo, né? Ou seja, para onde eu vou? Futuro, né? E o que somos nós no mundo? Ou melhor, quem sou eu? Que é o presente. Essas três perguntas são três perguntas edípicas. Elas estão no mito do Édipo, né? Então, nossa incapacidade para responder a essas perguntas explica sempre a nossa relutância também de enfrentá-las, o que, por sua vez, explica a nossa profunda desorientação, tantas vezes responsável pelas incontáveis explicações para lidar ou disfarçar as ansiedades que essas perguntas despertam, né? Essas perguntas elas constituem a prática analítica, né? Em cujo contexto, né, como eu falei, são as perguntas edípicas, né? E também as defesas contra essas perguntas, que são geralmente chamadas de resistências à psicanálise, né? Essa expressão ela sofreu uma modificação na obra do Bion, tá? Não por acaso, no texto Transformações, de 65, quando ele sugeriu deixar esse termo de resistência de lado e falar de inacessibilidade a O, sendo O sinônimo de realidade psíquica. E O a gente também não sabe o que é, porque seria um conjunto vazio. E a gente compartilha de três tempos, sem de fato ser um deles, né? A gente compartilha de passado, presente e futuro, e isso simultaneamente significa o, né, como um ontos, uma origem, e um opus, que é um trabalho em andamento. Então, o fenômeno do tempo está sempre entre as pessoas envolvidas, é o trabalho que ocorre entre as pessoas, né? Essas perguntas, como eu estou dizendo, que com que a gente lida na psicanálise, elas são muito antigas e, ao mesmo tempo, muito atuais. E serão também as perguntas futuras. Então, a gente tem aí uma inegável vivência de que ontem e hoje são relativos
e simétrico quando a gente retoma essas perguntas. Não se trata de algo simples, né, que pode ser resolvido por uma dialética, né? É algo que é profundamente dialógico, é inerente ao ser humano e que existe de mais íntimo e transformador. É o elemento que definiu a existência do ser humano, né? Esse elemento, né, quem primeiro pensou nele, né, foi a Melanie Klein. Melanie Klein falou de uma preconcepção inata do seio, né? Quer dizer, algo que antecipa a nossa vida, né? A vida futura, né? Mas o termo inato, né, gerou muito problema para ela mesma, né? E ele foi modificado pelo Bion quando ele passa a falar de preconcepção, e o inato talvez seria só uma informação da preconcepção, a informação de que precisamos buscar uma mente. Então, é com isso que o bebê está equipado, né? Com uma expectativa de encontrar uma mente no futuro, né? Então, a gente tem uma teoria edípica, né? Que a gente tem a mente do bebê, a mente da mãe e o seio, por exemplo, seria a primeira experiência de todas, né? Essa experiência é uma experiência que vem de uma informação que a gente pode dizer que é inata, né? Fora isso, a gente não tem outras informações, porque, como é sabido, em função do ser humano ser um animal neotênico, ou seja, ele nasce absolutamente imaturo, não? Ele precisa aprender tudo que ele precisa para poder viver e leva muitos e muitos anos até poder viver sozinho, né? Hoje em dia a gente não sabe quanto, 20, 30, não sei quantos anos leva uma pessoa para viver sozinha, né? Mas isso é por causa da imaturidade, né, do ser humano, né, que muitas vezes não dá conta das próprias coisas que ele vai criando para atender a sua própria imaturidade. É, de novo, um outro paradoxo que é criado pelo tempo. Mas é um conceito polêmico em relação à psicanálise clássica, né? Porque vocês vejam, o Bion está dizendo que existe tempo no inconsciente, que esse tempo é o futuro, que o futuro é o inconsciente, e dele temos memórias, sombras que chegam até nós, e tantas vezes como poesia e ficção. Por isso que ele escreveu um texto chamado Memória do Futuro, quer dizer, que é em cima dessa ideia de que o futuro é o inconsciente, ou o inconsciente é o futuro, né? Além disso, essas três perguntas, elas não podem ficar isoladas de mais duas perguntas, né? Então, talvez não sejam três, mas cinco perguntas, né? Que são perguntas relacionadas com o humano, né? Que essas três primeiras perguntas, a gente pode dizer, aí voltando ao Tomás de Aquino, né, que ele conseguia separar com uma clareza muito grande, né, o que seria um ato do homem e o que seria o ato humano, né? O ato do homem, né, é semelhante ao homem como um animal, como outro qualquer, né? Então, um homem pode matar, pode comer o outro, né? Pode destruir o meio ambiente, né? Isso seria um ato do homem. Mas um ato humano, não. É o que diferencia, né? Do mais, né? Então, essas duas perguntas, né, são relativas ao ato humano, né? A primeira delas, somos livres? E como que a gente deve viver se a gente é livre, né? Essas perguntas, elas geram uma dimensão ética, né, que muitas vezes a gente passa a vida toda tentando responder, e que complementa o problema que a gente enfrenta sempre na prática psicanalítica, né? Então, a gente pode tratar, felizmente, dessas cinco perguntas, né? E o Bion dá um exemplo disso, né? Com cinco relatos, ele chamou de mítico-poéticos, né? A gente pode usar mitos, né? O primeiro deles é o mito do Édipo, né? É o mito fundador e descobridor da psicanálise, né? A gente precisa continuar usando esse mito, porque nossa intuição como psicanalista depende do uso que a gente faz desse mito.
A gente pode usar um mito auxiliar, que é o mito do Éden, que é relacionado com o conhecimento. Um outro mito seria o mito de Babel, que é relacionado com a linguagem, a nossa capacidade de falar, de estabelecer comunicação. A outra coisa que ele fala, né, não é exatamente um mito, né, mas faz parte de um livro que é mítico, né, que é a Eneida, né, que ele é um trecho chamado A Morte de Palinurus, né, que mostra que, quer dizer, uma pessoa solitária, né, sem pedir ajuda, é uma pessoa onipotente e acaba morrendo por causa do seu desamparo. Se quanto maior a onipotência, maior o desamparo. Isso é uma simetria extremamente perigosa. Então, ele fala disso na morte de Palinurus. E depois ele usa, vamos dizer, um relato real, que era a descoberta arqueológica. Essa é uma descoberta arqueológica específica de um cemitério de Ur, que foi a primeira das civilizações. Freud já havia falado da importância de se pensar em termos de arqueologia, né? Porque existe uma circularidade. Né? Se você pensa em arqueologia e faz uma investigação arqueológica da mente, você vai chegar em algum achado que você vai precisar de uma mitologia para recolocar aquilo que você achou. E aí estabelece uma circularidade de pensamento que pode se ampliar ou pode reduzir, né? Mas a gente está sempre aberto e em condições de formular o que parece ser mais instrumental para se aproximar da realidade psíquica, né? Então, a gente sempre está tentando, e no caso, a gente usa o mito pessoal de cada um. São as histórias que nos são contadas, são as histórias individuais, ou outros mitos que nos parecem fazer mais sentido. Ou a gente pode traduzir com imagens oníricas, artísticas, imagens verbais, em poesias e canções, mas o que realmente importa é colocar em uma linguagem que possa nos dar a vivência de busca do sentido, ainda que muitas vezes passageira, mas é a busca do sentido que pode transcender o sofrimento psíquico. O Freud acreditava nisso, né? Como nos relataram alguns de seus analisandos, né? Muitos ansiavam por uma palavra do Freud que nem sempre vinha, mas todos declararam que, ao terem seu mito edípico descrito, o Freud parecia acreditar que a mente provida dessa linguagem, que a gente pode chamar de alcance psicanalítico, abria caminho naturalmente. Mas a gente sabe que com a evolução da psicanálise que não é bem assim. Quer dizer, o Freud tinha muitos pacientes numa determinada época e ele tinha pacientes que vieram dos Estados Unidos ou vinham da Inglaterra, que falavam inglês com ele. Ele falava bem inglês porque ele passou a infância dele com os irmãos em Londres, né? Então era fluente em inglês. Mas ele preferia falar alemão. Então, muitas vezes, os pacientes de fala inglesa reclamavam que ele ficava em silêncio, sessões após sessões. Mas os pacientes de língua alemã nunca reclamaram disso, porque ele tinha vontade de conversar com eles, né? Mais tarde, ele admitiu, vamos dizer, o porquê disso, né? E ele admitiu que ele ficava até muito cansado, porque ele tinha uma tendência a assumir a figura paterna desses ele, falantes de língua alemã. Enquanto os outros falantes de língua inglesa, ele se sentia mais como um irmão deles, então era melhor não falar nada. Não todas essas experiências ele conseguiu fazer uma crítica, né? Mas não é bem assim, né? Porque sem o desenvolvimento simultâneo da capacidade para pensar, nada ocorre, né? E isso envolve priorizar a análise, né, dos elementos que atacam a capacidade para pensar, a saber, a parte psicótica da personalidade. Então, por essa razão, na psicanálise, antes de tudo, eu penso que a gente pode conseguir um significativo início
das investigações dos problemas até aqui relacionados quando a gente aplica a teoria do pensar, que é a teoria que o Bion chamou, né? E essa teoria ela é uma teoria edípica. Pode parecer que não, mas ela é uma teoria edípica renascida, né, com o tempo. Né? E essa que a intuição do Freud descobriu e iluminou e mudou a história do ser humano. A psicanálise mudou a história do ser humano. Né? Mas aí a gente tem uma pergunta que a gente não pode deixar de fazer. Mas o que é a psicanálise? Quer dizer, com essa questão, a gente toca mais uma vez no tempo, né? Porque essa pergunta vem sendo feita através do tempo, desde o início, desde o próprio Freud, que pergunta, mas o que é isso que eu estou fazendo? O que é isso? Né? O que é psicanálise? Né? E a gente toca num tema muito vasto, né? E por ser vasto, ele permanece indeterminado, e por ser indeterminado, a gente pode tratar sobre os mais diferentes pontos de vista, e assim a gente sempre atinge alguma coisa. Mas pelo fato de que na abordagem desse tema tão amplo, né, existe que a gente pode chamar de um entrecruzamento de todas as opiniões possíveis. Né? Então a gente sempre corre o risco de perder a devida atenção necessária à prática exercida. Né? Então, a gente precisa fazer uma escolha, né? Do tipo de instrumento, do tipo de teoria que a gente vai utilizar, né? Mas a gente vê com frequência acontecer que a gente vê pessoas misturando psicanálise com termos religiosos ou ideológicos, o que religioso e ideológico dá no mesmo, se a gente considerar que ambas as atividades elas visam a iludir a imaturidade do ser humano, que é a imaturidade da pré-concepção, né? Onde é a base da mente, né? Quer dizer, com promessas e crenças de paraíso, ou de um espaço onde tudo vai ser atendido, é um espaço sem o incômodo tempo. Você vai viver para sempre sem problemas. Essa é a grande ilusão do ser humano por causa do conflito que ele tem com o tempo. Né? Por isso que a gente pode imaginar que seria melhor tentar determinar mais exatamente a questão. E pode parecer que fazendo isso a gente está indo num caminho seguro, o que, de novo, é uma situação ilusória, porque não existe uma coisa como um caminho seguro. A gente deve permanecer num estado mental em aberto, para que o caminho sobre o qual gostaríamos de focar a atenção seja considerado a indicação de um caminho de investigação, mas nunca achar que se trata de uma investigação que me permite responder com exatidão o que é isso, o que é aquilo, o que é a psicanálise. Né? A frase, né, que é usada, é uma frase do Maurice Blanchot, que é um epistemólogo, que o André Green usava, né, e contou, falou para o Bion essa frase, o Bion gostou muito dessa frase e passou a usar, e a frase diz o seguinte: a resposta é o infortúnio da pergunta. Mais ainda se a resposta pretende explicar o que a gente deve fazer, pensar ou sentir. Aí, de novo, a questão da liberdade, né? É a quarta pergunta. Então, o que eu acabei de assinalar significa que, se supormos que somos capazes de encontrar um caminho para responder mais exatamente à questão, o que é a psicanálise, esse caminho levanta imediatamente uma objeção contra o tema, o tempo. Esse é o resumo do problema. O que é a psicanálise? Né? Será que ao perguntar isso eu falo sobre psicanálise? Sim, eu falo. Mas se eu respondo, não estou mais falando. Seria a psicanálise essa própria pergunta? Essa era uma das questões, por exemplo, que, para terminar, está quase na hora, né? Para terminar, que essa era uma questão que Bion levava para análise com a Melanie Klein. A Melanie Klein foi a segunda análise dele. A primeira análise ele fez com
um analista, que era o John Rickman, que tinha sido analisado pelo Freud. Na verdade, foi a pessoa que mais tempo esteve em análise com o Freud, 6 anos, foi o John Rickman. E o John Rickman, depois que terminou a análise com o Freud, não ficou satisfeito, achou que foi pouco tempo, e foi fazer uma análise com o Ferenczi. Depois, ele não podia ficar muito tempo com o Ferenczi, note o tempo, não? Ele foi fazer análise com a Melanie Klein. Então, ele fez análise com a Melanie Klein até o último dia de vida dele. E no momento que Bion procurou o Rickman para fazer análise, o Rickman estava fazendo análise com a Melanie Klein. Então, se deu todas essas conexões, né, que vão trazendo toda uma ideia, né, de tempo. Né? E quando ocorreu a Segunda Guerra Mundial, houve uma interrupção das formações. O Bion estava fazendo formação, ele teve que interromper e foi convocado para a guerra e, por acaso, ele foi trabalhar na guerra junto com o Rickman, que era o analista dele. Eles foram trabalhar com grupos, trabalharam durante um tempo no hospital militar e as inovações que eles criaram foram revolucionárias demais para a época. Eles foram demitidos, mas continuaram trocando ideias e trabalhando sobre grupos. Né? Quando terminou a guerra, ele tentou retomar a formação e conversou com o Rickman, e o Rickman disse que não, não consigo voltar a trabalhar com você em análise, nós ficamos muito amigos, né? Eu sugiro que você procure um analista ou um analista, mas eu acho que você tem que procurar uma pessoa que é a única aqui na Inglaterra que vai conseguir te suportar, que é a Melanie Klein. Então, você vai lá, procura a Melanie Klein, que ela vai te suportar. Então, ele procurou a Melanie Klein, mas uma das questões que ele levava para análise, né, era a seguinte, né, quer dizer, né, certo, Miss Klein, isso que a senhora está fazendo é psicanálise? Porque essas coisas que a senhora está me dizendo, eu posso dizer para mim mesmo. São coisas mais ou menos óbvias, né? E outras coisas ele dizia, Miss Klein, a senhora está tentando provar suas ideias. Está querendo que eu já aceitei as suas ideias, não precisa me provar as suas ideias. Né? E uma outra coisa que ele costumava reclamar é que ele achava que ela dava interpretações que eram surreais. Mas, claro, essa interpretação é surreal. Felizmente, eu atendo psicóticos e eles me explicam o que é isso. E foi assim, eles sempre perguntando, nesse tempo de análise, né, que foi de 1945 até 1953, perguntando, mas, Klein, isso é psicanálise? O que é psicanálise? Né? Ela faz a psicanálise, né? E, finalmente, chegou o dia que a análise ia terminar, foi combinado esse dia, ele chegou reclamando que estava num estado de caos emocional, que ele se sentia como aqueles 3 macaquinhos indianos, né? Não consigo enxergar, escutar nem falar, porque eu estou num caos emocional, porque aqui, hoje, é a nossa última sessão, e até hoje não sei o que é psicanálise. E ela se levantou da poltrona e deu a mão para ele e falou, nas suas próprias palavras, doutor Binho, a psicanálise é uma preconcepção em busca de uma realização. É algo em busca de um sentido, algo em busca de um significado. Né? E foram essas as últimas palavras, e foi isso que ele fez a vida toda. Tentar entender essa relação que existe entre a preconcepção, que é o que nos informa a relação com o tempo. Né? Bom, depois dessa exposição tão rica, a gente pode pensar em inúmeros vértices, né? Como dizia o Bion mesmo, né? Dos encontros, da turbulência, do tempo de vida,
das transformações, né? E eu acho que você trouxe essa ideia, muitas ideias, mas, enfim, eu pensei na capacidade de escuta, né? Que a gente vai desenvolver e na vida, né? Na experiência de vida que a gente vai ter com cada paciente. E hoje a gente teve aqui um seminário clínico de criança e foi muito interessante porque a analista contava que o menininho tinha um Lego, né? E ele queria perguntar se ela tinha um arrancador, alguma coisa para separar os pedaços do Lego. E foi indo, enfim, tudo era na relação transferencial, mas também na história de vida dele com a mãe. E isso remete muito, quer dizer, a gente viu as questões lá da analista, de como, em momentos, ela ficava completamente perdida, ela não conseguia pensar nada, e a gente estava pensando junto com ela como é que ela poderia ganhar algum tempo para suportar aquela angústia de não entender nada, de não saber o que dizer, e, ao mesmo tempo, de receber, de estar contendo tanta angústia daquele menininho, né? E para tentar dar significado. Então, eu acho que a gente experimenta muito isso na clínica e na formação, né, de momentos que a gente não entende nada e que é preciso sobreviver e ficar ali e ficar no caos, né? E em tentar buscar dentro daquela complexidade o que pode fazer sentido, né? Então, enfim, muitas coisas para se pensar. Vamos ver. A Olívia quer falar. Arnaldo, muito obrigada por ter dado um uso tão bom para o nosso tempo aqui. E eu diria que você, eu acho que de forma bem sucedida, deixou a todos nós com mais perguntas do que respostas. Mas eu queria voltar ao que você falou do seu paciente com o Bion e ao Really, e eu fiquei aqui fazendo uma brincadeira dentro da minha cabeça com o Really, porque eu achei tão significativo quando ele pergunta se não sei se era o terceiro ou o segundo Really era o mesmo do primeiro, porque isso muda tudo, né? Então, fiquei pensando, se o Really é o mesmo Really, só sendo repetido, aí é um jogo de tênis. Se o Really não é o mesmo Really, e aí eu queria até contar para o Bion que aí não é tênis, seria frescobol. Que aí a bola não está caindo, né? Porque no tênis um quer que a bola caia, né? Então eu acho que eles estavam fazendo um jogo de cooperação e eu fiquei pensando que aí talvez, né, no ponto de vista mais winnicottiano, eles estariam brincando, né, com as palavras. E aí eu ousei discordar um pouco mais e aí pensei, mas aí não é ironia, aí é uma construção, aí seria um conhecimento, né? Enquanto eu acho que se o Really fosse o mesmo, aí seria menos K, né? Seria da parte psicótica da personalidade. Mas isso eu estou aqui ousando compartilhar com você a brincadeira que eu fiz na minha cabeça com relação ao Really. E queria dizer às pessoas que estão em casa que podem levantar suas mãos virtualmente para que nós possamos passar a palavra. Boa noite. Doutor Arnaldo, essa condição do tempo é algo que me inquieta há muito tempo, vamos assim dizer. Acho que nos inquieta a todos. E diante da sua fala, me vieram algumas ideias que talvez pudesse assim ter uma correlação, né? Do tempo linear, o tempo cíclico, e hoje vivemos o tempo em rede. Se o senhor puder falar um pouco sobre esse tempo, né, contemporâneo, que é o tempo na rede, né, que traz as questões da subjetividade contemporânea. Depois, também penso que os sintomas e traumas têm uma conexão com o tempo em relação à precocidade de um aparelho mental que não tolera ou não suporta o trauma,
vamos assim dizer. Talvez uma definição do trauma de sintomas passando pela precocidade do tempo subjetivo de um indivíduo ainda sem condições de lidar, né, com essa sobrecarga de estímulos ou de vivências. E quanto na relação, né, paciente-terapeuta, é como se a cada sessão a ideia da ficção ou do sonho, né, na verdade ocorre nesse espaço de 50 minutos, ou nesse tempo de 50 minutos, no espaço do consultório, no tempo de 50 minutos, uma viagem, né, pelo tempo. Diria o tempo todo, né, com o passado, o presente, futuro. Um convite, né, é como uma cápsula que navega sobre o tempo. Acho que somos jogados, paciente e terapeuta, nessa condição do tempo a todo momento. Foram algumas questões que me vieram ao ouvi-lo. Todas essas questões, elas estão no âmbito da teoria do pensar. E tudo está muito relacionado, né, com a forma como a gente pensa dentro do trabalho psicanalítico, né? A teoria do pensar, né, ela foi desenvolvida entre 1960 e 1962, mas toda a obra do Bion tem, nessa teoria, uma espécie de pilar teórico, né? Quer dizer, os desdobramentos depois da teoria, né, são relacionados, né? E o que veio antes é o que levou a essa teoria do pensar, né? Então, é uma convergência, né? A teoria do pensar, ela, quando foi apresentada, então, todas as primeiras vezes que ela foi apresentada, né, ela foi apresentada pela primeira vez na Sociedade Britânica, numa reunião científica, e já surgiu ali uma polêmica, né, porque foi um choque, né? Era a primeira vez, né, que estava se apresentando uma teoria propriamente psicanalítica do pensar, né? Não havia, né, antes, né, uma teoria propriamente psicanalítica do pensar, por mais incrível que isso possa aparecer, né? Mas era essa apresentação, né? E uma das pessoas que se manifestou foi o Winnicott. O Winnicott, depois da apresentação, escreveu uma carta para o Bion, dizendo que não tinha entendido nada do que ele falou, mas ele tinha a impressão que ali tinha coisas muito importantes e que ele pedia para o Bion apresentar novamente, uma nova reunião, apresentando novamente a teoria do pensar. E foi lá o Bion apresentou as mesmas coisas. E, de novo, surgiu uma polêmica, porque houve comparações da teoria dele com a teoria do Winnicott. As pessoas compararam Holding com Haveri, e o Bion dizendo que não é a mesma coisa, porque Haveri tem uma questão fundamental, que é a mudança com o tempo. Quer dizer, nenhuma relação é a mesma, porque o tempo já passou. É uma outra relação, mas perto que seja uma experiência da outra, o tempo já passou. Tanto que eu sei de experiência de conversar com pacientes que, no Bion, né, que 100% das vezes que uma pessoa dizia, eu entendi, Bion rebatia, dizendo, eu tinha receio que você fosse dizer isso, porque você não pode ter entendido porque o tempo já passou. Então, ele sempre dizia isso, não? O tempo passa e modifica o entendimento. Quando você repete algo, alguma coisa já se modificou. Então, o importante não é a compreensão, não? Porque a compreensão ela realmente não existe, ela existe como um projeto. A gente tem um projeto de compreender algo. Então, a gente tem um início de compreensão, mas o que parte da compreensão é sempre uma transformação.
Então, respondendo à pergunta, isso é uma transformação que é chamada de catastrófica, porque a gente nunca volta ao antes. Já houve uma mudança. Então, toda a transformação é, em si, uma transformação catastrófica. Não no sentido de uma tragédia, de um desastre, né? Mas porque é uma transformação movida no tempo. Por isso que ela é catastrófica. A catástrofe vem do grego, né? Kata quer dizer para baixo, né? Tem catabolismo, né? Ou anabolismo, né? Tem kata quer dizer para baixo. E estrofen quer dizer virar. Então, significaria, literalmente, virar de cabeça para baixo. Mas não é exatamente isso, virar de cabeça para baixo. Significa uma mudança que você não pode voltar no tempo. As coisas mudaram. E ali nasce de novo uma outra possibilidade de compreensão. Mas voltando à teoria do pensar, a teoria do pensar ela chocou na primeira proposição, e ele voltou a apresentar no congresso da IPA, que teve em 62, em Edimburgo, ele apresentou, e a primeira proposição ela já causou um murmúrio assim, geral, ó, que ele diz assim, a psicanálise é uma resposta prática para questões filosóficas, ou seja, uma resposta prática para questões da vida, que os filósofos sabem colocar muito bem, mas não sabem o que fazer com isso. Eles não têm o que fazer com isso. Somente a psicanálise pode dar uma resposta prática, porque ela pode individualizar as perguntas em cada pessoa, porque ela consegue mostrar a presença do inconsciente, a singularidade, né? E colocar em jogo o que está inconsciente em cada pergunta ou em cada resposta. Então, é uma prática muito artesanal. É criada para cada pessoa. Então, cada psicanálise é criada para cada analisando, né? É um trabalho extremamente artesanal. Então, é isso que ele queria dizer, né? Mas causou um tumulto porque naquela época se pensava que a psicanálise não tinha nada a ver com filosofia. Então, se alguém fazia essa conexão, ela era simplesmente provocativa. Estava provocando, querendo ser confuso, algo assim. Mas a segunda proposição foi ainda pior, né? Porque ele diz, não, desde que essa relação, né, filosofia e psicanálise, seja pautada pela mesma relação que existe entre a matemática pura e a matemática aplicada. Aí causou uma revolta na audiência, algumas pessoas até saíram da sala porque começaram a dizer isso não é psicanálise, isso não é psicanálise, e foram embora. Isso é produto de uma mente insana, está falando de matemática e psicanálise, né? Mas o que ele queria dizer? Ele queria dizer que a psicanálise precisa definir o seu campo, precisa estabelecer seus limites, precisa entender as suas limitações. E, além disso, a psicanálise precisa de princípios epistemológicos, não, regendo esse campo e que afastem esse campo de crenças e hábitos vazios. Isso é a teoria do pensar. Então, quer dizer, respondendo, quer dizer, o psicanalista ele tem um campo que tem limitações. Que a gente não pode dar conta de todos os fenômenos, né? Nós não somos intelectuais, né? Que para se meter em todos os assuntos e dar opinião sobre tudo, né? Quer dizer, nós somos psicanalistas, então a gente investiga um campo, e esse campo é específico, e a atividade máxima que a gente consegue, se consegue, é o pensar. Isso respondendo a essas questões. Obrigada. Obrigada, Arnaldo, por nos fazer pensar, né? Eu acho que eu fiquei aqui pensando bastante, mas o que eu queria compartilhar com você é a ideia que ficou na minha cabeça assim, qual seria a ideia, né, principal que a gente pode passar
para quem está começando a formação. Não é? O que essas pessoas, enfim, nossos colegas, podem esperar aqui, né? E eu pensei na questão da formação continuada, que nós temos aqui essa ideia comum, né? Nós falarmos sobre isso. E eu fiz aqui uma relação com isso que você está tentando nos transmitir, que a importância não é a resposta, é a pergunta, né? É o fato da psicanálise, nesse campo que você, com toda razão, delimitou, a gente é convidado a pensar de caso a caso. É um trabalho artesanal, né? Um trabalho minucioso, de cada pessoa poder tomar um contato consigo próprio e ligar com a frustração de estarmos vivos sem todas as respostas. Nós nunca teremos essa resposta. Eu acho que quando você articulou com a ciência, articulou com, enfim, com todas essas descobertas do Einstein, disso, daquilo, da física quântica, foi para nos mostrar que a gente nunca vai poder saber exatamente qual é a resposta que a gente pode dar ao tempo. Cada um tem sua resposta, né? Como cada um vai viver. Então, acho que eu gostaria que você falasse um pouco da importância disso para a formação, né? Para o que se pretende ao formar um psicanalista? Até onde? Como? Né? Obrigada. Hein? Não, pode perguntar. Às vezes tem a ligação. Então, Tem uma ligação. a colega tinha falado sobre o tempo, que ela chamou de tempo em rede, né, da atualidade. Eu fiquei pensando sobre uma outra característica dos nossos tempos atuais, que é a força que tem tido a disseminação, o compartilhamento disso que tem sido chamado de pós-verdade, né, e tendo a verdade essa importância assim, na obra do Bion. A gente tem estudado com você no grupo de aprofundamento como que ele relê o mito do Édipo, tendo esse vértice como central. Então, eu queria te ouvir falar que envolve essa questão das crenças também, né? Então, eu queria ouvir você falar um pouquinho sobre isso. A gente tem uma pergunta. Bom, a gente tem mais uma pergunta no chat. É uma pessoa que está... Alice Gelman, que está iniciando os estudos filosóficos sobre o tempo nesse ano e ficou muito interessada no conceito tempo da conclusão, que foi mencionado ao longo da apresentação. Essa noção estaria abarcando o que acabou de ser dito agora, que toda mudança é, de certo modo, catastrófica? Se possível, adoraria ouvir um pouco mais sobre esse conceito para Bion. Obrigada. Vera Márcia. Você pode abrir o áudio, Vera? Vou abrir o áudio. Boa noite, Arnaldo. Ótimo ouvir você e eu acho que você foi num caminho agora que a Vera trouxe, eu acho que é o mesmo caminho. Essa questão de ser uma aula inaugural, né, para a gente pensar sobre a questão do tempo, pensar sobre a psicanálise, as várias possibilidades. E eu acho que você trouxe um aspecto importante, que é o limite da psicanálise, as limitações da psicanálise. Eu diria duas coisas importantes para quem está fazendo formação: a ideia que a psicanálise não vai dar conta de tudo, não vai resolver tudo, não vai dar conta de tudo, e também essa questão da ampliação do pensamento e das possibilidades de dialogar com outras ciências, né, como a física, como você trouxe, a filosofia, né? Quer dizer, a importância, a literatura, a arte, a poesia, né? Quer dizer, eu acho que esses aspectos importantes na formação e que o psicanalista tem que poder pensar também. Isso aí, só.
Eu deveria ter dito que todas as respostas não serão respondidas. É isso que eu deveria ter dito. Porque é impossível de responder todas essas perguntas num espaço de tempo tão curto. E tem várias coisas que eu respondi. Então, quando vem a pergunta, eu fico até em dúvida. Será que eu não falei sobre isso? Mas eu falei, né? Eu coloquei todas essas questões, né? Questão da formação, né? Eu comecei, inclusive, o meu exemplo, né? Quando eu comecei a formação, há 52 anos atrás, no mesmo lugar, né? Era um outro tempo completamente diferente, né? A maioria das pessoas naquela época estão em outro lugar, estão em outra galáxia. Não tenho como me comunicar, não tenho como dialogar mais com elas, né? Mas a Bianca levantou, quer dizer, é uma questão realmente muito importante, que é a questão do espaço virtual, né? É como qualquer outro espaço, né? Quer dizer, ele sofre, né? Como qualquer outro espaço, né? A interferência básica do tempo, né? E a forma como o tempo entra ali causa o mesmo tipo de turbulência que causa o mesmo tipo de transformação que a gente pode observar numa sessão analítica. Né? São 4, né, formas de transformação que são possíveis. Né? São sistemas vivos, são sistemas dinâmicos, né? E até agora ninguém descreveu uma quinta possibilidade de transformação. Se descreveu até agora na ciência só 4 possibilidades. São as 4 que o Bion descreve, que ele chama de transformação em K, que é a transformação em conhecimento. O espaço virtual ele serve para isso, para você ter mais conhecimento. Mas isso pode criar também turbulência, porque quando eu exponho alguém a mais conhecimento, essa pessoa deixa de ser o que ela era. Eu causo um sofrimento, eu causo um luto. A pessoa deixou de ser o que era, ela ficou exposta a um conhecimento novo. O conhecimento transforma, né? Então, ele produz turbulência. Essa turbulência pode puxar coisas do passado que essa pessoa sofreu. Quer dizer, isso chama transformação em movimento rígido. Não é rígido por causa de rigidez, sim por transposição geométrica, né? Como se tivesse um compasso transferindo de um ponto para outro, né? Se a turbulência é maior ainda nesse espaço, né, aparecem as transformações projetivas, que são transformações que podem se transformar em arte, mas pode transformar também em confusão. Confusão causa perplexidade, né? E o que é mais comum, já que há um afastamento progressivo da verdade em cada uma dessas transformações, é que o Bion chamou de transformação em alucinose. É o que está sendo mais frequente, né? A transformação em alucinose. Quer dizer, as pessoas ficam dotadas assim de uma certeza moral. Elas acham que estão certas e, consequentemente, os outros estão errados. Então, elas acham que, se elas estão certas, elas são do bem e o outro é do mal. Então, isso é uma alucinose, porque é baseado numa premissa inteiramente falsa, que é a premissa que existem pessoas melhores e pessoas piores, pessoas superiores e pessoas inferiores. Né? Quer dizer, essa é a premissa falsa que gera a alucinose. Uma outra premissa, pior ainda, né, que gera a alucinose, é de que a mentira é melhor do que a verdade. E as pessoas, de uma maneira geral,
desconhecem o efeito da mentira sobre elas próprias, porque elas acham que estão produzindo um efeito numa outra pessoa, que é o efeito assim de eliminar o tempo. Com uma mentira, você elimina o tempo. É rápido, né? Você inventa uma história rapidamente, eliminou o tempo, eliminou a pergunta, você já criou ali um outro tipo de situação que exclui o tempo. Só que se você exclui o tempo, você exclui a existência. Quer dizer, quanto mais mentira uma pessoa usa, isso afeta o ser dela. Ela vai deixando de ser. Então, lá pelas tantas, ela se torna uma mentira ambulante. Isso não é uma questão tão atual assim, porque o Shakespeare já tinha descrito isso. E ele descreveu com uma clareza muito grande através de um personagem que é o Falstaff. A própria palavra em inglês dá um duplo sentido, né? De um Falstaff, quer dizer, que seria uma equipe que caiu, né? Ou um false, né? De falso, né? Que era uma pessoa que cai no lugar do falso e passa, então, a exercer uma mentira. Né? Ele trata disso, com esse paradoxo, como esse paradoxo acaba com a existência de uma pessoa e leva uma pessoa, por causa desses sentimentos de não existência, a usar algum tipo de droga. No caso do Falstaff, ele bebia muito. Ele vivia bebendo, ele passava o dia bebendo, mas poderia ser qualquer outra droga hoje em dia, né? E qualquer coisa pode se transformar numa droga, ou qualquer coisa pode ser tóxica, né? Para a mente, depende de como se usa, né? A gente tem, a mente humana mesmo produz drogas, né? A gente às vezes produz uma droga que se chama excesso de otimismo, né? As pessoas assim com excesso de otimismo costumam alucinar, costumam inventar uma história, assim como as pessoas que são excessivamente pessimistas são sempre melancólicas, estão sempre, ó dia, ó dor, né? O azar, parece aquela hiena, né, do desenho. E como tem as pessoas que são apegadas ao desespero. O apego ao desespero também é uma droga, porque isso leva as pessoas para uma situação claustrofóbica, achar que não tem saída, porque todas as respostas parece que foram dadas, né? Então, não é uma questão, vamos dizer, do tempo, que nosso tempo seria diferente de outros tempos, né? É que existem mais pessoas. Portanto, dá a impressão que o problema é pior. Mas com menos pessoas ou mais pessoas, o ser humano não mudou. O ser humano continua sendo o mesmo. A mente humana individual continua sendo a mesma, a mente grupal continua sendo a mesma, né? O acréscimo de tecnologia traz mais ambivalência e traz mais conhecimento, porque traz mais ambivalência, e assim sucessivamente, né? Muitas coisas mudam, mas permanecem também, né? Iguais. Iguais. A gente tem uma última pergunta aqui da Vera Antunes e depois a gente encerra. Tá bom. Vera, tem que abrir o microfone. É. Em Memória do Futuro, o Bion coloca a questão do tempo, né, e da pessoa, do inconsciente poder antecipar o futuro. Pelo menos foi isso que eu entendi. Uhum. Então, isso não seria parecido com as ideias dos antigos de que os sonhos poderiam adivinhar o futuro. As histórias bíblicas mostram muito isso, né? Que o sonho poderia trazer, adivinhar 7 dias, 7 noites, né? E, de uma certa maneira, a gente percebe que muitas vezes o presente, o inconsciente, antecipa um pouco o futuro mesmo. Tanto é que a gente às vezes diz assim, ai, se eu tivesse feito isso, bem que eu pensei assim, né? Então, você teria mais alguma coisa para dizer sobre esse Memória do Futuro, que para mim foi o livro mais interessante assim de bio,
e ao mesmo tempo com mais perguntas, né? Que me suscitaram mais perguntas. Isso aí parece até meio transcendental essa questão, né? É isso aí. Uhum. Essa é a minha questão, né? É, tem traços transcendentais, sem dúvida, né? Porque tem a influências do pensamento do Kant, né? E Uhum, foi o Kant que começou a falar da existência de, quer dizer, de uma coisa em si, de uma realidade que não pode ser atingida, né? Mas pode ser imaginada, né? Então, muito depende da imaginação. Então, a imaginação foi algo que o Bion desenvolveu bastante dentro da obra dele, a partir do que a gente pode chamar do aforisma kantiano, né? O Kant dizia que toda intuição sem conceito é cega e todo conceito sem intuição é vazio. Mas o que que você faz com isso, não? Ele disse, o Bion entendeu o que fazer. É conectar. Como é que se conecta uma intuição cega com um conceito vazio? Se a gente conecta isso através da capacidade imaginativa. Então, é a imaginação que estabelece o vínculo. A gente cria, exatamente pela impossibilidade de chegar à coisa em si. Então, a gente cria, né? A memória do futuro, quer dizer, essa própria expressão, memória do futuro, ela não é sim. possível dentro do pensamento determinista ou positivista. Hum, Você não pode se lembrar de uma coisa que ainda não aconteceu. Mas isso é uma hipótese cabível dentro da complexidade. Dentro da complexidade, você pode levantar as sim. hipóteses mais impossíveis e examinar o tempo que for necessário. Talvez precisa de mais de uma vida para examinar, mas não tem problema, vai surgir um outro cientista que vai continuar examinando, né? Mas foi lançada a ideia, né, de exame, né? Mas o texto em si é um texto sobre é, três parâmetros, né? O primeiro volume chama o Sonho, segundo volume chama o Passado Apresentado, e o terceiro volume chama é, The Dawn of Oblivion, seria a aurora do esquecimento, né? Seria a aurora do Uhum, esquecimento, né? São três. Quer dizer, de onde que ele foi buscar isso, né? Esses três títulos, né? Ele, nessa época, né, que ele estava escrevendo o, o, esses três volumes, né? Ele fez uma guinada filosófica importante, né? Ele saiu daquele viés kantiano e foi para o Nietzsche. Ele estava não só lendo Nietzsche, como se identificando com Nietzsche. Né? Quer dizer, o Nietzsche, né? Ele não tem uma visão de mundo, né? Ele não propõe uma visão de mundo, ele fala poeticamente. Né? Ele exerce a poesia como vida, encontrar a poesia em qualquer lugar da vida. É isso que ele propõe, né? Porque a poesia, ele conclui, é vida. Então, o Bion faz essa virada também, né? Faz uma virada na vida dele, né? E começa a escrever esse livro que tem esse viés do Nietzsche, a identificação com o Nietzsche, né? E fala coisas que, vamos dizer, o Zaratustra falou. Né? Tem um livro uhum. chamado Assim Falou o Zaratustra, ele está lá falando sobre as mesmas coisas. Né? Quando o Zaratustra desce É, do alto da montanha, onde ele passou 10 anos fazendo reflexão, né? Tentando aprender o que a sabedoria da cobra e da águia, né? Do que é mais rasteiro, do que voa mais alto, ele estava tentando entender esse intervalo, né? O que é entre o mais alto e uhum, o mais baixo, a diferença. Um dia ele acorda, né? E, e vê o sol nascendo. E ele conversa com o sol e diz para o sol: Sol,
você não teria nenhuma razão de existência se não houvesse uma pessoa para te contemplar. Essa foi a conclusão que ele chegou. E ele desce a montanha, ele encontra lá um velho, ele reconhece que esse velho era a mesma pessoa que estava naquele mesmo lugar quando ele subiu, não? Rezando. Ele pergunta, será que ele está fazendo isso mesmo? E, o que você está fazendo? Eu estou orando para Deus. Mas por que você está fazendo isso? Não? Porque eu prefiro Deus do que as pessoas que são muito frustrantes. Então, ele vira de costas e caminha e fala a famosa frase, coitado, ele não sabe que Deus morreu. Essa frase que incomoda muito os religiosos, né? Na verdade, ela significa que não existem mais certezas. Porque são as certezas que criam as ilusões para as pessoas. São as certezas que obscurecem a nossa capacidade intuitiva em qualquer lugar. Então, para que a gente possa manter a intuição funcionando, ou seja, a nossa capacidade imaginativa funcionando, ou a nossa capacidade para pensar, que depende da intuição e da imaginação, não podemos ter certezas, não podemos ter respostas. A gente tem que contar que essas respostas estão no futuro. O futuro também é uma dotação humana, porque, como eu expliquei, a pré-concepção indica que tem a expectativa de que no futuro a gente vai encontrar uma mente capaz de nos atender. Por isso que as crenças também são muito atraentes e por isso que elas funcionam tanto, elas iludem. Mas o Freud falou isso, né? Tem um livro chamado Futuro de uma Ilusão para falar exatamente sobre isso. Bom, vamos agradecer ao Arnaldo e essa noite tão rica. Ele compartilhar esse tempo de vida com a gente. Obrigada, Arnaldo. Muito bom.